Super Mario 4 Jogadores é um jogo que conheci em meados de 2023 e que hoje em dia é uma das minhas fangames de Mario favoritas. Esse jogo tem uma proposta bem da hora, tendo vários modos, tendo quase todos os power-ups das franquias de Mario, se eu não me engano, e você pode até mesmo criar suas próprias fases e mundos, que nem no Mario Maker. Tá, e depois de um tempo, no começo do vídeo, eu comecei a jogar com a minha irmã, porque ela brotou do nada aqui, mas tudo bem, sempre jogando com alguém fica mais da hora, né? E bom, antes disso eu queria deixar bem claro que esse é um dos meus primeiros vídeos longos narrados, se não o primeiro, né? Acho que é o primeiro, na verdade. Pera aí, vou até confirmar aqui. Não para de me encher o saco, seu maluco do caramba. Então já dá like aí, tropa. Porque eu tô precisando de money, dinheiro. É isso aí, eu quero monetizar. Me ajuda, por favor. Mas enfim, muito obrigado pela atenção e tenham um bom vídeo. Bom, então já começamos essa bagaça aqui e eu vou direto configurar o meu controle. Mas antes, se liga nessa tela de título, que bonitinha. Bom, com o controle já configurado, eu volto pro menu, vamos no modo Adventure e escolho o modo Operación Resgate. E já aqui no mundo desse modo, eu vou direto para a primeira fase e assim iniciamos nossa jornada. Eu ignoro o Toad, entro nessa Toad House e pego a roupa de Tanuki e a de Ninja. E sério, aqui a gente vê o quanto essa fase é curta. E indo para a próxima fase, eu entro nessa outra Toad House e começo a dar uma testada no controle para ver se realmente tá tudo certo, porque eu não tava conseguindo dopar o item da caixa. Bom, então eu vou desse lado aqui, pego essa estrela que não tava nem um pouco escondida e saio da Toad House, quebrando esses blocos e matando todos esses inimigos. E cara, sério, se você quer farmar a vida, venha nessa fase, porque olha isso. Então no final dessa fase eu pego esse Yoshi vermelho e finalizo ela. E bom, após finalizar ela eu já vou direto pra terceira, onde eu decido mostrar um pouquinho mais da gameplay. Eu pego essa folhinha aí e vou naquele lugar que tem uma seta claramente que não tá apontando pra ele, né? Onde tem um cano que a gente desce e mais pra frente tem essa chave que a gente vai usar nessa fechadura aqui, que não por um acaso libera essa porta que tinha a outra parte do mundo. Tropa, foi nesse momento que minha irmã tinha chegado, eu voltei lá pro menu, eu coloquei o controle dela e voltei lá pra fase. E infelizmente vocês vão ter que ver a tela meio esticada assim, porque no modo de 2 players, não sei porquê, mas a tela fica mais esticada, né? Então eu tive que ajustar ela, mas enfim, a gente começa a fazer a fase, só que agora do jeito normal, enquanto a minha irmã ainda tá lá atrás, eu finalizo ela. E bom, partindo pra quarta fase, ela é meio um clima de mini guerra aí, se liga na maldade que eu faço com esses Toads. Hip Toads nunca serão esquecidos. E bom, mais pra frente na fase eu entro nesse cano aqui que nos leva pra parte de dentro do navio. Que, uou, mais pra frente tem outro cano que se a gente entrar, a gente vai numa arena de boss. Nesse momento falei pra minha irmã pegar o cogumelo, mas ela só passou reto. E olha só o Larry Koopa, que a gente enfrenta bem facilmente, pega a esfera e termina a fase. E no mapa, indo pra essa Toad House, a gente consegue uma roupinha de jogar martelo. E cara, se liga na entrada dessa próxima fase, já sabemos que o negócio vai ser épico, né? E na verdade não é não, porque a fase é só vários projéteis voando pra lá e pra cá. Isso é bem bruxante. Então beleza, mais pra frente eu ativo esse botão de on e off que vai liberar essa porta que faz a gente entrar pra parte de direito do navio. E bom, mais pra frente eu consigo morrer dessa forma que nem eu mesmo entendi o que aconteceu. E bom, dessa vez eu ativo o switch, tomando mais cuidado dessa vez, né? Vou fazer esse parkour insano e morro pra um waffle. E sério cara, nesse vídeo vocês vão ver o quanto eu odeio waffles. Mas minha irmã morreu pra um também, então eu ri da cara dela. Então eu ativo o switch mais uma vez, vou fazendo um parkour insano pra caramba pra no final morrer pra outro waffle. Enquanto eu tava gritando pra minha irmã passar logo pro cano, ela faz isso daí, mano. Tá de sacanagem, né? Mas enfim, ela vai lá, entra no cano e vamos pra outra arena de chefe. Que dessa vez são 2 bumbuns. Sem piadas. Mas a gente derrota bem facilmente e pega a esfera. A gente vai pra essa Toad House, onde conseguimos uma florzinha de fogo. Bom, a próxima fase é essa que se passa no deserto, que me lembra muito uma de Super Mario Bros 3. E sério, eu não ia conseguir jogar esse jogo sem sacrificar um Toad, olha só isso, cara. E bom, a gente entra nesse cano e vai pra parte subterrânea da fase, que a gente passa também com bastante facilidade. E a gente finaliza a fase. Então tá, continuando, a próxima fase é de gelo, onde tem essa roupinha de pinguim no começo que eu deixo a minha irmã pegar, pra ela perder 5 segundos depois. Mas continuando, a gente faz esse parkourzão insano, que eu até ultrapasso a minha irmã nele e tipo,
Cara, você não tem aura, mano. Você é menos aura, menos ego. Tá bom, a gente vai continuando a fase bem normalmente, cara. Literalmente, a gente jogou e foi bem divertida essa fase. Eu curti muito. E mais pra frente eu até acho a minha roupinha favorita, que é a de Tanuki. E tá, com ela eu passo praticamente o resto da fase voando e a gente entra no cano que leva pra uma parte aquática da fase. E nela já tem roupas de pinguim logo do começo pra minha irmã perder em 5 segundos, não é mesmo? E beleza, a gente joga o resto da fase bem normalmente até aí a minha irmã consegue perder as 2 roupinhas, como eu disse. Mas beleza, a gente entra nesse cano que vai nos levar para outra parte do mundo, onde só tem outro castelo e mais um cano. Mas beleza, o começo da fase é bem normalzinha, mas entrando nesse cano a gente entra para a parte de dentro, onde vemos uma fábrica de toads sendo transformados em cogumelos. Ou seja, então a gente come toads. Mas enfim, continuando a fase, a gente passa bem de boa e normalmente entrando nesse cano a gente entra na arena do Renan, digo, Mr. Bombastic, que novamente é um chefe bem fichinha. E após derrotar ele, a gente libera esse outro cano do mapa, onde tem esse mini lugarzinho aí pra gente chegar. É sério, eu não sei o porquê disso, só pra ir pra outro lugar. E a primeira fase desse mapa é um clima bem desértico, podemos se dizer assim. E nesse cano que a gente entra nela, a parte subterrânea assim que é da hora. Mas cara, eu não sei porquê, mas a gente passou muito, mas tipo muito tempo mesmo nessa fase. Mas beleza, depois de umas belas palmadas a gente consegue passar. E nessa Toad House que nós foi, a gente consegue a folhinha. E cara, nesse momento eu decidi voltar tudo porque eu lembrei que tinha umas fases à parte que a gente podia fazer. Então eu já voltei logo pro começo e fui pra essa fase. E cara, na moral, é uma fase bem de boa e bem relaxante pra você que curte algo bem leve desse tipo. E indo nessa outra Toad House a gente consegue mais uma roupinha de jogar martelo. Então beleza, indo pra esse cano a gente vai pra outra parte do mundo, onde a primeira fase já é logo um remake da primeira do primeiro Super Mario Bros. E novamente foi bem de boa, deu até uma nostalgia jogando, olha só isso. E nas 3 Toad Houses que tinham nessa parte do mundo eu consegui tirar a roupinha de helicóptero nas 3. Mas então beleza, nessa parte a minha irmã tinha saído, então eu joguei essa fase inteira sem ela. E novamente foi uma fase bem de boa e relaxante. Então beleza, nessa parte a minha irmã tinha voltado, a gente vai pro cano do mapa e cara, se liga na proeza que minha irmã consegue fazer. Enfim, né, eu não sei como. Mas enfim, depois de tanta luta conseguimos chegar numa das partes mais esperadas do mundo, que é a que tem as melhores fases, podemos se dizer. E é sério, eu não tô exagerando, essas fases são bem divertidas e tem algumas mecânicas que as outras não tem. Mas enfim, a gente passa a primeira bem normalmente e vai pra próxima. Onde essa fase foi bem difícil, podemos se dizer, levou algumas, não, na verdade, muitas tentativas. E no final eu ainda consigo morrer da forma mais besta possível. Sim, é sério, só se liga nisso. Olá, Marilene! E é sério, a próxima fase é bem de boa também, não tem literalmente nada pra falar dela. E na Toad House desse mundo a gente consegue uma folhinha. E a próxima fase é mais uma que eu gostei bastante, que se passa no clima de neve e tem um sistema de vidas que nem no Mario Odyssey, se eu não me engano. E é sério, é incrível o fato de como eu consegui morrer 2 vezes dando bundada nesse jogo. Teve a primeira e essa segunda que nem eu entendi o que aconteceu. Mas enfim, eu não quero nem tentar entender e eu consigo finalizar a fase. E cara, a próxima fase tem as texturas do primeiro Super Mario Bros de Nintendinho e eu achei isso muito legal. E mais pra frente nela tem esse Bullet Bill gigante, mas eu morro pra esse Remy Bros aí de Boomerang, eu não sei o nome dele. Mas tá bom, depois eu consigo morrer de novo e ainda o Bullet Bill não aparece mais. E falando em outras texturas, a próxima fase já é logo com as texturas do meu jogo do Mario favorito, que é o Super Mario World. Olha só, eu consigo até a capinha e cara, apesar do fato dessa fase ser bem troll, dá pra passar ela bem de boa. E a última fase dessa parte do mundo é essa com um clima bem, sei lá, chuvoso. Eu só sei que eu gostei porque no final eu podia alcançar o topo da bandeira com isso. E bom, voltando pra outra parte do mundo, a gente volta pra essa fase aqui que tem um clima de, sei lá, mini guerra. E cara, essa foi a fase que a gente mais demorou pra passar. Mas enfim, no final eu consigo suave. Indo pra próxima fase, o comecinho dela é bem de boa. O meio também, sei lá, não tem muito o que falar dela. Mas tirando esses boss aí do começo que eu quase morri pra Auto Waffle, indo pra arena de boss, o próximo boss que a gente enfrenta é a Wendy Koopa.
que tirando essas bolas que ela ataca, ela também é bem suave de se enfrentar. E na última Toad House a gente consegue uma roupinha de jogar martelo e vai para a última fase. Que pra ser sincero, a gente sofreu um pouquinho nela também, mas no final a gente entra nesse cano que vai nos levar para o boss final, que claramente vai ser o Bowser, né? E a luta dele é bem parecida, na real é idêntica à de Super Mario Bros 3. E depois da gente, entre aspas, conseguir enfrentar ele, cai um monte de cogumelo e se a gente descer, vai ter esse finalzão onde ele fica gigante e a gente tem que fugir dele. E pra ganhar dele você literalmente só aperta um botão de on e off. Sério, isso foi bem broxante, mas também foi bem humilhante pra ele. Mas enfim, finalmente pegamos a última esfera e finalizamos o modo Operación Resgate. E finalmente podemos ver essa maravilhosa tela de créditos. Se alguém quiser pausar aí para ver, fique à vontade. Mas enfim, aparece a mensagem de Game Over e finalizamos o jogo. Ou não, porque na verdade ainda tem outros modos e agora a gente vai pro Hello Mario Engine. E bom, pra ser sincero, eu nem queria falar tanto desse modo, mas como é pra mostrar tudo no jogo nesse vídeo, né? Mas se liga na variedade de power-ups que tem, e esse nem são todos, tá? Mas beleza, saindo dali a gente vai direto pra essa Toad House, onde a gente consegue, adivinha, uma roupinha de jogar martelo. Mas depois a gente acaba indo pra essa fase, que ela é cheia de coisa na tela, mas que a gente consegue passar bem facilmente. E saindo dessa fase a gente vai pra esse minigame que a gente tem que acertar tudo, e com as minhas incríveis habilidades a gente erra. Mas voltando para aquela fase, a gente teve que refazer ela, porque eu lembrei que tinha uma porta secreta e a gente precisava da chave para ir. E depois de muito, mas muito esforço, a gente consegue abrir essa passagem secreta. E a fase que a gente libera é um P-Switch, que literalmente dá para passar muito suave. E saindo dali a gente se depara com esse Hammer Bros que a gente mata em 2 segundos. E cara, se a outra fase era uma bagunça, olha só pra essa, mano. E depois de bastante tempo fazendo essa fase, a gente consegue achar a passagem secreta e finalmente passar dela. E novamente a gente libera outro P-Switch e minha irmã não deixa eu coletar as moedas. Cara, qual é o seu problema? Mas ainda dessa fase a gente se depara com esse joguinho da memória, em que a gente acerta a primeira, erra a segunda e adivinha, erra a terceira. Então a gente vai agora pro P-Switch vermelho, onde eu consigo finalmente pegar as moedas sem a minha irmã apertar o P-Switch antes. E depois a gente vai nesse Fire Bros aí, onde a gente consegue uma vida, mas eu achei que ia ser algo mais interessante. E novamente vamos para um P-Switch, onde minha irmã dessa vez não deixa eu pegar as moedas. E depois a gente vai nessa fase aí, que ela parece complicada de começo, mas a gente passa a primeira e a segunda, que é a secreta. E consegue liberar essa Toad House que tem, sabe o que? A minha roupinha de Tanuki. Então a gente vai nesses 2 Hammer Bros aí, e eles são bem suaves também. E olha, a primeira vez que eu vejo a roupa de coelhinho num baú. E olha, a gente vai naquela Toad House azul e nela a gente consegue comprar o item que a gente quiser. Eu saio com a roupa de... Pô, esqueci o nome desse bichinho. E a minha irmã com a de foguinho gigante. Mas olha, eu peguei aquela roupa de pedra do Mario Galaxy, se eu não me engano. Então a gente vai pra esses 2 Hammer Bros de boomerang. É sério, eu não sei o nome desses bichos. Mas a gente consegue passar e consegue uma roupinha de boomerang. Faz bastante sentido. Então a gente finalmente vai pra última fase, cara, que é esse castelo. Eu consigo perder esse power up aí logo de começo pra lava, mas enquanto a minha irmã tá acabando com os boss ali, eu pego o outro power up. E cara, a gente demorou muito, mas tipo, muito mesmo, cara. Eu sei que eu já falei isso em muitas fases, mas essa aqui foi muito bom. Mas no final a gente matou o bumbum e consegue finalizar esse modo. E já que não tinha mais nada pra fazer, eu fiquei sambando ali no mapa, mas a gente foi pra outro modo. Eu esqueci o nome desse modo, mas eu vou estar deixando aí na tela pra vocês. E eu decidi não narrar ele inteiro, porque pô, é um modo bem facinho. Afinal, a gente passou bem de boa. E olha só, aí no castelo final a luta é parecida com a do Bowser de Super Mario Bros 3, mas a gente consegue derrotar bem facilmente só na bola de fogo, cara. É sério, foi bem humilhante. Novamente podemos ver a famosa tela de créditos. Então depois de tudo isso, o próximo modo que a gente decide jogar é o Terror Mansion Demo. A gente inicia nesse local aí, onde eu já sabia que tinha uma chave aí, porque pô, são anos de experiência com esse jogo, não é mesmo? Então a gente entra na mansão e olha só, a gente já encontra esse Toad, mas a gente vê que as outras portas estão trancadas. Mas a gente já entra direto na que tá aberta, então vamos começar essa mini jornada. A minha irmã entra naquela primeira lá, eu só sigo ela e a gente vê um P-Switch, nada demais.
mais. Mas na segunda a gente já vê esse trampolim que a gente vai usar para outra ocasião. E aí está essa ocasião, mano, mas agora a gente precisa apertar aquele P-Switch. Então eu volto naquela sala e aperto o P-Switch. Então a minha irmã finalmente consegue subir, ela toma um dano para aqueles bus, mas ela consegue pegar a chave e a gente libera a outra porta que leva para outra parte da mansão. Bom, depois de pegar 3 desses negocinho aí, a gente faz um plano aí, então ela pula na minha cabeça pra ela pegar a chave ali, mas ela incrivelmente morre, né? Então eu, como não sou bom nem nada, volto lá, pego o trampolim de novo e uso pra gente pular, que aí fica bem mais fácil, né? Então tá, ela consegue ir lá, mas incrivelmente ela morre de novo, mas eu consigo pegar a chave. Então a gente libera a última parte e a gente agora está nesse lugar e adivinha, a gente tem uma luta com o Boo. A luta com ele em si não é tão difícil, a gente só espera aquele espinho ali em cima cair, aí ele se divide em vários buzinhos. Então a gente pula na cabeça deles pra acabar com eles e finalmente conseguimos ganhar. A recompensa são 3 cogumelos ou 2, eu não vi direito. Acho que é 2 cogumelos e a pérola. Mas enfim, a gente finaliza essa parte porque o resto tá em progresso. Então a gente vai pro próximo modo, que é o Torre de los Desafios. Então eu já vou logo ali na primeira fase. Cara, eu me recuso a mostrar isso tudo, porque olha só isso, o tanto que a gente sofreu. Esse aqui é só pros hardcore mesmo. Qual foi, cara? Eu só sei jogar Kaizo de Mario World. Então eu simplesmente me mato e a gente acaba ali. Então, cara, a gente vai finalmente para os minigames. O primeiro que a gente vai jogar é o modo batalha. E essas batalhas aí foi porque a minha irmã queria um monte, porque ela não estava aceitando perder. Mas enfim, de qualquer forma eu saí com a vitória, né? Então depois de tudo a gente vai pro modo corrida, onde eu ganho a primeira, a segunda e a terceira. Então depois a gente vai para os mini juegos, onde o primeiro que a gente vai jogar é o Sobrevive. Onde eu tenho uma técnica ali super boa de batalha, mas minha irmã começa a copiar ela, mas infelizmente ela perde. Ou felizmente, né? O próximo é o Salta Sem Parar, é tipo um pula-corda, cara, sei lá. Mas a gente ficou bem acerrado ali, tanto que olha só isso, cara. Mas enfim, eu consigo ganhar dessa forma aí. O próximo é Moedas Azuis, onde eu faço bastante coisa ali, ó, mano. Porque, pô, eu sou pro play, não tem como. Eu sou um maioral nesses minigames, então não tem como competir comigo, né? Tem até uma hora ali que eu prendo a minha irmã ali, né, mano? Ela fica por um tempo ali, mas aí ela ameaçou contar pra minha mãe, então eu tive que soltar ela. Que droga, hein, tropa? Mas de qualquer forma, eu ganho. Então o próximo é o Mario Bros, que esse aqui só os clássicos conhecem, mas eu ganho de qualquer forma. E o outro é o futebol, que eu ainda consigo ali dominar a primeira, tá ligado? Mas já na segunda minha irmã ganha. Então agora a gente vai pro modo dos chefes, e a gente seleciona os chefes duplicados, mano. Então a gente enfrenta primeiro 2 Bumbuns, depois 2 Larrys, depois 2 desses bichinhos aí que eu esqueci o nome, e depois 2 Birdos, depois 2 Boos, depois 2 ratões. E a gente para ali nos ratões mesmo, porque já tava bem cansado. Então agora eu vou continuar toda essa jornada sozinho, porque agora os negócios vai ser mais focado só pra um player. Então agora eu vou no modo de criação de fases, onde eu fico bastante tempo até criando ali a minha fase, né? E olha só como é que ela ficou no final. Eu vou deixar o... Caraca, meu. Eu vou deixar o download aí na descrição pra vocês, mano, se vocês quiserem jogar. É uma fase bem bostinha, né? Mas eu só fiz pra testar e mostrar pra vocês ali, ó. Tem o Yoshi e vocês ainda vão ver a cagada que eu fiz nesse final, né? Porque, pô, eu coloquei a bandeira ali, mas olha só onde tava a casa. Então, incrivelmente, isso daí que acontece. Ah, e outra coisa bem legal que dá pra fazer também nesse jogo é colocar textura, mano. Olha só como é que só o menu fica bonito, cara. Que coisa linda. Mas beleza, então vou lá, carrego uma parte dentro numa fase. E mano, olha só isso, que negócio bonito, cara. Olha só a roupinha de bumerangue, cara, como é que fica bonitinho, mano. Nossa, sério, eu adorei essa textura. Olha o Yoshi, cara, o Yoshi, velho. Mas sério, mano, essa textura é muito bonita. Até finalizou a fase ali, ó. E não satisfeito com só aquela fase, eu fui jogar outra, cara. Mano, olha só esse começo, mano. Que coisa linda, mano. Até pega aquela roupinha de esquilo voador. Eu acho que é esquilo voador, mano. Desse bicho, eu não sei.
Tá, mas ficou muito bonito. Olha só o mapa, cara. Um mapa, velho. Então eu entrei nesse modo aí, ó, só pra ver como é que os outros power-ups ficavam, mano, ó. Tem aí a flor de fogo, mano, que a roupa dele fica preta, algo bem da hora, mano. Aí temos a de Tanuki normalzinha, né, pô, ali, ó. Tem ele voando, mano. A animação até dele voando é muito bonitinha, cara. Também tem a roupinha de jogar martelo aí. Tem a do Tanuki normal aí, que é a minha favorita, cara. Normal não, né? Essa aí é completa. Mas olha a estátua, velho, que bonitinha. Também tem a roupinha de sapo, cara, que olha só, muito lindo também. Essa daí da bomba. Também tem essa daí do gelo, cara, que eu achei bem legal. A da cenourinha, mano, que só dá orelhinha, mas mesmo assim conseguiram deixar bem da hora. Tem a do ninja aí também, ó, mano, que eu achei muito mais da hora. E essa da abelhinha, então, cara, nem se fala. Também tem o do casco aí, ó, que olha só como é que o casco fica, mano. Até o casco tá bonito, mano. Tem essa roupinha de pinguim também, mano. E olha só ele deslizando, velho. Que fofinho, cara. A roupinha de bumerangue de novo, que vocês já viram. E essa daí, mano, do chapeuzinho de fá, cara. Que negócio maneiro, velho. Então eu fui testar a textura do Mario's Hotel Quest, cara, que por algum motivo ficou o Luigi no lugar do Mario, mas sério, cara, eu sempre achei os gráficos desse jogo meio esquisitinho, né, porque afinal eles são mesmo, mas toda vez que eu tomava dano ele ficava de Mario, de Luigi, eu não sei, mano, o negócio bugou inteiro. Pelo menos no mapa o Mario fica bonitinho, quer dizer, na verdade ele tá bem esquisito. Mas sério, cara, eu entrei em outra fase e eu continuava com o Luigi, cara, eu real não sei o que aconteceu, se era pra estar assim, mas quando eu peguei a roupinha de esquilo virou um Mario normal, mas ficou bem bonitinho, vai. E olha só, cara, até um menuzinho, cara, é personalizado. Que negócio bonito, cara. Então eu decidi finalmente testar a última textura, mano. E olha só, essa daqui é a clássica de Super Mario Bros. Olha o Mario no mapa, cara, que legal. Então eu entrei na fase e olha só, mano, que da hora. Literalmente é o Mario com o gráfico dos NES, cara. NES eu falo Nintendinho, o Famicom, tá, pros mais antigos. Mas, cara, olha só o Yoshi, cara, que legal, velho. Mas e aí, cara, você já conhecia essa fangame de Super Mario? Se sim ou se não, deixa aí nos comentários que a gente vai adorar saber, cara. E, gente, o negócio que eu deixei de fora foi o modo dos eventos, que vocês podiam observar bem ali no cantinho da tela, tá? Mas é porque ele não tava carregando e eu não sei o que aconteceu, né? Mas enfim, eu agradeço a todos que ficaram até aqui, mano, de coração. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque apesar da edição ter ficado bem simples, o vídeo tava muito longo e cortezinho por cortezinho deu muito trabalho, inclusive a narração, porque querendo ou não, esse foi o primeiro vídeo narrado do meu canal e eu não imaginava que dava tanto trabalho assim. Mas enfim, novamente, muito obrigado para quem viu até aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam aí, por favor, para dar aquela forcinha para nós. E é isso aí, gente. E lembre-se, aqui o jogo nunca acaba. Muito obrigado novamente e falou!